Eu quero deixar um lembrete para os irmãos. Vigília é poder de Deus, é renovo, é busca de dons espirituais. E está faltando isso no nosso dia. Sim. A pessoa vai lá, faz a vigília, canta 3, 4 horas, ora meia hora de joelho. E não é assim. Então está faltando essa busca, essa constante busca. Aquela busca que a gente tinha antigamente. O primeiro amor, eu quero mais. Eu quero vivenciar, eu quero vir para o meio. Eu não quero ficar no raso. Eu quero mergulhar nas águas do Espírito. E Deus está dizendo para alguém, saia hoje das águas rasas da sua incredulidade. Quanta gente incrédula, quanta gente que não crê mais no poder de Deus. Não, né, eu digo assim que nós vivemos hoje a plateia dos Tomés. Quantas igrejas, né? Que tem a plateia dos Tomés. Né? Que nem se Jesus chegar ali e falar, olha minhas mãos, Tomé. Olha os cravos que furaram as minhas mãos. Eles não vão conseguir acreditar. Então é tempo da igreja de Deus vivenciar esse despertamento. Porque a gente espera tanto nos outros e se esquece da gente. A parte que nós, como humanos, devemos fazer, que é buscar e orar, e depois, quando a coisa não acontece, acaba ocupando a Deus, como se ele não tivesse mais e acaba poder. Murmurando. Exatamente. E eu sempre digo assim, não murmure, porque a murmuração é o sepultamento das promessas de Deus. Quando você murmura, você está sepultando aquela promessa que Deus te fez. Quais são as mudanças para aqueles que estão vivendo esse tempo de esfriamento, de não sentir a presença, de achar que não vale a pena mais servir ao Senhor? Quais são os primeiros passos que o Senhor orienta? Agora o Senhor falou de deixar de murmurar, de orar mais. Isso. O que mais? Aonde elas devem recorrer para que seja avivada nelas essa fé? As pessoas têm que, primeiramente, começar com uma busca contínua. Por quê? Tem cristãos que não fazem o seu devocional. Você tem que ter o seu devocional com Deus, o seu particular com Deus. Começar a buscar pela manhã, buscar pela tarde. Davi dizia, né? Eu busco ele pela manhã, pela tardinha e pela noite, e ele me ouve. Então, nós temos que ter esse relacionamento com Deus. Esse relacionamento, aonde é? É no secreto. É no seu quarto. É você e Deus. Dobrar o seu joelho, buscar a face dele e dizer, Pai, eu quero ser como antes. Como diz aquele hino, como o vaso na mão do oleiro. Se for preciso, molda, muda, tira aquilo que não te agrada e faz de mim um vaso novo. Um vaso cheio da unção de Deus. Né? Porque a Bíblia diz que a unção, ela despedaça o jugo. A unção despedaça a lança. E hoje muitos crentes não têm buscado a unção de Deus. E você ter esse relacionamento de busca, de leitura da palavra de Deus, porque muitos não leem mais a Bíblia. A pessoa às vezes lê 10 livros, mas quando começa a ler a Bíblia, começa a dar sono. Sim. Então você tem que ter uma busca, a leitura contínua, todos os dias, diária, seu devocional com Deus. Buscar a Deus, não olhar para a religiosidade. Uma coisa que eu aprendi, eu sempre ensino às pessoas, não existe igreja perfeita. Perfeita é Jesus Cristo. Sim. Onde tem o dedo do ser humano ali, a imperfeição. Vá à sua igreja, preste o seu culto de adoração a Deus. Tem pessoas que vão, senta lá no seu cantinho, e Jesus está te vendo ali. Adora, preste o seu culto de adoração a Deus, acabou o culto, cumprimenta e vá para sua casa. Porque eu sempre costumo dizer assim, nem todos têm a mesma estrutura. Cada um tem a sua estrutura espiritual. E tem pessoas que, se ele vê algo, a estrutura dele já vai ficar abalada. Ele vai começar a murmurar, ele já vai começar a não crer, ele vai começar a apontar, julgar. Né? Porque cada um tem a sua estrutura. Eu sempre digo assim, às vezes a gente fala algo, mas a pessoa não suportou, a pessoa passou por aquilo e não aguentou. Porque cada um recebe de um jeito. Eu sempre digo assim, que nem todo mundo está preparado para ouvir certas coisas. Né? Então, aonde muitas vezes é melhor você ali adorar a Deus, fazer a sua parte, e ir embora para sua casa. Você e Deus. Porque às vezes você vai querer fazer algo para Deus, se você não está preparado, ou você vai olhar por erro do outro, do próximo. Né? E é onde a Bíblia diz que nós temos que analisar a nós mesmos, examine-se o homem a si mesmo. E quando você começa a examinar você a si mesmo, você começa a mudar.
E eu quero aqui profetizar que através desse podcast, mais forte podcast, Deus vai mudar o caráter de muita gente. Porque Deus precisa de pessoas com caráter transformado, restaurado. Um caráter que a pessoa olha e diz assim, aquele é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus. Você vai começar a vivenciar, você vai começar a sentir a presença de Deus, e o Espírito Santo vai começar a mudar você, vai invadir o teu ser, a tua alma, e você vai começar a dizer, Deus não se agrada disso, Deus não se agrada daquilo. Deus vai começar a limpar a sua vida, vai curar a tua história. Então, por isso, comece a buscar a Deus. Volte ao primeiro amor. Aquele primeiro amor que você tinha, que você orava, que você buscava, que você lia a Bíblia, que você visitava as pessoas. Porque o que está faltando nos nossos dias hoje? O amor, a hospitalidade cristã. Jesus falou uma certa ocasião, isso é muito forte. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O que é esse amor que Jesus falou? Não é você ver o seu irmão caindo no buraco, você empurrar ele mais rápido. Mas é você estender a mão. O que é esse amor? É você ver uma prostituta lá no semáforo, no trânsito. Você vê um mendigo, um andarilho, e você dizer assim, Jesus te ama. Jesus tem uma obra na tua vida. Aí você pensa que isso não vai fazer efeito. Mas aquilo vai ficar na mente da pessoa. E ela vai lembrar. Jesus me ama. Que amor é esse? É o amor de Jesus. Então, eu já ganhei andarilhos para Jesus, já ganhei macumbeiros para Jesus. E foi tão engraçado assim, eu quero até abrir um parênteses aqui, que na pandemia eu estava falando para Deus assim, Senhor, faz tempo que eu não vejo o Senhor salvar padre. Antigamente tinha tanto tipo de padre que se convertia, né? O Senhor falou assim para mim, eu tenho uma surpresa para te fazer. E eu fui pregar numa cidade chamada Amparo, perto de Águas Lindóia, Serra Negra, num culto, e era 50% das pessoas da Covid. E ali o pastor falou, eu quero contar um testemunho. O pastor Gabriel esteve aqui na Assembleia de Deus há 6 anos atrás, e eu já estava no seminário, sendo padre. E eu fui lá, fiquei disfarçado na galeria, porque as pessoas me conheciam. E Deus revelou meu nome, revelou minha vida, revelou tudo. E naquele dia eu aceitei Jesus como Salvador. Eu larguei a batina. E ali Deus falou para ele, você vai ser pastor, estou te curando disso. Eu sei falando, plá. E ele falou assim, e eu vou pregar no primeiro aniversário da sua igreja. E aonde eu fui pregar? No primeiro aniversário da igreja dele. Então, o nosso Deus, ele é Deus de surpresas. Ele é Deus que nos surpreende. Pastor, hoje, né, eu tenho certeza que agora, depois que o senhor deu essa palavra, algumas pessoas vão questionar por que o padre precisa se converter. Sim. Na sua visão. Eu queria que o senhor explicasse a visão do evangélico com relação a isso. Eu quero deixar algo bem claro aqui, nós amamos nossos irmãos católicos, né, porque são nossos irmãos, só que nós analisamos a Bíblia, que é a nossa regra de fé. E a Bíblia, ela condena a idolatria. Né? Salmo 115 diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome da glória. Então, o padre, quando ele estuda, ele sabe a verdade. E por que você acha que mesmo sendo conhecedor da palavra, ainda assim existe o ato da adoração, mesmo se falando que não estamos adorando? Né? Porque para eles pensam que eles não estão adorando. Você vai conversar com eles, eles falam que é uma imagem, que essa imagem foi lá da Igreja Católica, tem aquele histórico daqueles santos, né, que foram canonizados. Então eles têm esse costume. Né? E existe hoje em dia muitos católicos carismáticos que já estão tirando a imagem da igreja, né? Porque eles descobriram na Bíblia, através da palavra de Deus, que o Senhor condena a idolatria. Né? Então eu quero dizer para os nossos irmãos católicos, nós amamos nossos irmãos, religião mata, mas Jesus Cristo salva. Só que a Bíblia condena a idolatria. E todos aqueles que adorarem serão semelhantes a ela. E esse irmão mesmo do testemunho, ele estava no seminário. Quando Deus falou com ele, peraí, o Senhor abriu a visão dele. Ele falou, viu, eu estou no lugar errado. Meu lugar não é esse. Porque naquele dia ele teve uma experiência com Deus. Então eu quero deixar bem claro, nós amamos nossos irmãos, só que nós cumprimos o que está na Bíblia. Aí você fala assim, mas eu amo Maria, né? Como os muitos católicos, né? Nós também amamos Maria. Maria, ela foi
a mãe de Jesus. Mas numa certa ocasião Jesus disse, né? Sua mãe está aí, seus irmãos. Né? Os discípulos falaram para Jesus. Ele disse, não, a minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade. Então nós temos que respeitar, mas não adorar. E nós não precisamos de intermediários para chegar ao Pai. Porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós não precisamos rogar a um santo, a uma imagem, para que ela peça a Deus que rogue por mim. Nós temos o canal, nós temos o acesso. Esse acesso foi conquistado na cruz, quando Jesus morreu por mim e por você. E ele morreu de braços abertos. E eu quero dizer algo aqui, que o Senhor está abraçando muitas pessoas nesse podcast. E o abraço de Jesus, ele é melhor do que o abraço de um homem e de uma mulher. Ele é mais aconchegante do que o abraço de uma mãe. Ele é mais protetor do que o abraço de um pai. Ele é mais puro do que o abraço de uma criança. Sabe o que eu aprendo? Atos 20:10. Que um abraço tem o poder de ressuscitar. A Bíblia diz que Paulo estava pregando. E durante a ministração de Paulo, Eutico cai no 3º andar da janela e morre. Mas o abraço de Paulo, sabe o que ele faz? Ressuscita Eutico. Então eu aprendo, irmã Karina, que um abraço tem o poder de ressuscitar. Ei, Manchovia, Alaracérgia. Imagine você o abraço de Jesus, como é poderoso. E ele está abraçando cada vida agora. Você, meu irmão católico, você, meu irmão que não tem nenhum credo religioso, receba o abraço de Jesus. Jesus falou, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. E é isso que a tua alma precisa, é desse descanso. Jesus quer te dar descanso, quer te dar esse fardo pesado, porque o fardo de Jesus é leve.